O assunto de hoje é a homeopatia. Homeopatia é placebo? Ela demora para fazer efeito? Está associado a alguma religião? Para tirar todas essas dúvidas, comigo hoje o Dr. Hermes Faleiros, médico homeopata, que estará aqui comigo no seu Saúde na TV. Hermes, queria te agradecer a presença no nosso programa de hoje. Tenho certeza que você vai contribuir bastante para as informações aí para a população de Franca. Eu que te agradeço aqui, estava na expectativa de vir aqui já há algumas semanas, então estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado pela presença. Eu te agradeço. Vamos falar um pouquinho sobre a homeopatia, né? Vamos lá. Hermes, o que seria a homeopatia e gostaria também que você desse um breve histórico da homeopatia. A homeopatia hoje no Brasil, ela é uma especialidade médica, desde 1980. Então, no Brasil, a homeopatia não é a medicina alternativa, ela é uma especialidade médica. E ela foi descoberta na Alemanha, há mais de 200 anos atrás, por um médico chamado Samuel Hahnemann, e aí ele começou a fazer experimentos com substâncias, tanto do reino animal, do vegetal e do mineral, e aí ele fez o que ele chamou de matéria médica, que eram estudos detalhados de cada substância. E ele começou a experimentar essas substâncias no homem são. Então, daí ele descobriu o princípio da homeopatia, que é o semelhante cura o semelhante. Que esse que é o grande dogma, é o grande princípio da homeopatia. Então, tudo que a gente usa na homeopatia, a gente casa o sintoma que o paciente apresenta com o sintoma que foi experimentado com aquele remédio ou com aquela substância. Quem que pode tomar homeopatia hoje? Hoje qualquer pessoa pode tomar homeopatia, inclusive animais, porque existe homeopatia em veterinária também. Existem experimentos de homeopatia na agricultura também, e isso no Brasil está crescendo bastante. Então, tanto animais como humanos e vegetais podem se beneficiar com a homeopatia. E entre nós, né, os humanos, né, a gente fala que desde a barriga da mãe, a criança já é tratada pela homeopatia, que a gente tem um tratamento que a gente faz durante a gravidez, que já acompanha aquela mãe e já prepara essa criança para quando ela já nasce com o que a gente chama de homeopatizada. É uma criança que já nasce e responde muito melhor ao tratamento homeopático. É uma criança, assim, extremamente mais saudável do que as outras crianças, que não fizeram esse tipo de coisa. Bacana. E depois do nascimento, claro, as mães que não puderam, não tiveram jeito de fazer esse tipo de tratamento, a gente pode pegar essa criança em qualquer época da vida dela também. E a criança que é tratada com homeopatia tem uma infância muito mais saudável, realmente. E o adulto, o velho, a gente trata muito de idoso também, então é para todo mundo. Ô Hermes, ao longo de todos esses anos, desde a criação da homeopatia, ela evoluiu também em termos científicos? Sim, ela evoluiu tanto que a gente tem congressos, quase todos os anos tem congressos nacionais, internacionais, e tem vários tipos de escolas homeopáticas no mundo inteiro, né? Então ela está sempre evoluindo. O princípio dela permanece, que é o princípio do semelhante que cura o semelhante. Mas ela está sempre evoluindo, são remédios novos que aparecem, são experimentos novos que são feitos com determinados tipos de doença e tudo mais. Então, como a medicina alopática, a homeopatia também caminha. E também, cada ano tem uma coisa diferente para a gente. Qual que é a grande diferença entre a medicina alopática e a homeopatia, Hermes? Então, na alopatia, você usa os antes. É o antibiótico, é o anti-inflamatório. Você trabalha contra a doença, né? A favor do doente, claro. Na homeopatia, a gente procura, dentro desse princípio que eu te falei, do semelhante curar o semelhante, a gente, por exemplo, vai tratar uma bactéria utilizando ou a própria bactéria ou um medicamento que faça no paciente os sintomas iguais aos sintomas que a bactéria faz. Então, a grande diferença de ação seria essa. Agora, a gente utiliza medicamentos que são feitos dos três reinos da natureza, o mineral, vegetal e animal. E esses medicamentos têm uma técnica especial de preparação que difere totalmente da técnica alopática. A técnica alopática é basicamente química e bioquímica, na homeopatia ela é basicamente física. Hermes, como é feita essa preparação desses medicamentos? O medicamento homeopático ele é preparado basicamente utilizando a técnica da diluição e da dinamização. Então, diluição, por exemplo, vou te dar um exemplo bem prático, né? Você pega uma gota de uma tintura de beladona, por exemplo,
e vai diluindo ela sucessivamente em gotas de álcool. Então, por exemplo, se você pega uma gota de tintura de beladona, dilui 99 gotas de álcool, você tem 1 CH da beladona. E aí, quando você faz essa diluição, você passa pela dinamização, que é uma energização do medicamento. Essa dinamização pode ser feita assim, batendo o medicamento na palma da mão, ou já tem um aparelho que faz esse movimento. E tem que ser batido 100 vezes. Então, isso se chama de dinamização. Para fazer o 2CH, você pega uma gota do 1CH e pinga em mais 99 gotas de álcool e repete o mesmo processo 6 vezes para chegar no 6CH, por exemplo, que é a potência mais utilizada. A potência mais utilizada são 6 CH. Por exemplo, da beladona, que é o exemplo que eu dei. Hermes, e essa técnica de dinamização, até quando ela pode ir? Então, essa diluição e dinamização que eu te falei, normalmente até a 30CH, isso repetido então 30 vezes, é feito por esse processo que eu te falei, que é o processo manual, processo de diluição e dinamização. A partir da 30CH, geralmente, é utilizada uma outra técnica chamada fluxo contínuo, que é colocada dentro de uma máquina, de um aparelho, e que essa máquina vai fazer essa dinamização automaticamente. Mas existem laboratórios maiores, no caso em São Paulo, que fazem a técnica de diluição centesimal, que é essa que eu te falei, até a 200, até a 1000. Claro que isso vai levar muito tempo, utilizar muitos frascos e tudo mais, mas é possível isso daí. Agora, não tem limite para a dinamização homeopática. A gente, quando precisa de uma 10.000, a gente faz, a gente pede, o médico pode pedir, só que aí já vai utilizar essa técnica do fluxo contínuo. Porque se você for imaginar quantos frascos seriam utilizados para fazer uma 10.000, é muita coisa. É inviável, né? É verdade. Então, uma 10.000, uma 100.000, é possível isso daí, mas sempre com fluxo contínuo. Maravilha, preciso chamar nosso primeiro intervalo. Tá. Você que está nos acompanhando, nós voltamos já já. Nos dias atuais, é de suma importância ter um parceiro econômico para a nossa vida diária. Ter uma instituição financeira próxima de nós, que nos apoie, nos respeite e que tenha como meta nossa prosperidade. Esta é a premissa da Sicoob Cred Mogiana. Os associados da Cred Mogiana contam com a qualidade e agilidade no atendimento especializado de inúmeros empreendimentos como conta corrente, conta bancária, aplicações, captação financeira, além de outros serviços. E mais, a Cred Mogiana, dentre seus vários diferenciais, oferece baixas taxas de juros em relação às outras instituições financeiras. Uma história de responsabilidade e credibilidade, edificada nos últimos 25 anos. Chegou o SOS Me, uma solução simples para quem está na melhor idade, mas prefere continuar a viver em casa com liberdade e independência. Através de um simples toque, você aciona a central de atendimento, que imediatamente notifica pessoas pré-selecionadas a responder à emergência. SOS Me, ligue 0800 943 3112 ou acesse o site. Você tem dor nas costas? No quadril? Ou nos joelhos? No ITC Vertebral e no Instituto Trata, personalizamos o tratamento para as dores de cada paciente, oferecendo o que há de melhor na fisioterapia praticada nos principais centros de reabilitação do mundo, trazendo inovação, alta tecnologia, eficiência, menos dor e mais movimento com qualidade de vida. Agende uma consulta. Estamos de volta com o nosso programa, hoje com o Dr. Hermes Faleiros, médico especialista em homeopatia. Hermes, como é feito a consulta do paciente no método da homeopatia? Bom, a consulta homeopática ela é muito importante na consulta, a anamnese, que é a entrevista com o paciente. Por quê? Porque na homeopatia a gente vê o paciente como um todo. Bom, então a gente precisa fazer uma entrevista que aborde o paciente como um todo, né? Então, se o paciente vai me procurar, eu tenho uma dor de cabeça, tenho uma enxaqueca e tal, a gente faz uma entrevista bem completa em que vai perguntar, primeiramente, sobre todos os seus órgãos, sobre a parte física dele inteirinha. E tanto as doenças que ele tem agora no momento, como as que ele teve no passado,
E são muito importantes os antecedentes familiares também, a genética dessa pessoa, então todo o histórico dela, dessa doença e de doenças anteriores que ela possa ter tido. E depois é muito importante, a gente pergunta outro grupo de sintomas, que são chamados sintomas gerais, que é o apetite da pessoa, o que ela gosta de comer, o que ela não gosta de comer, como que é a sua transpiração, são coisas que vão individualizando essa pessoa, que aquela pessoa, para o médico homeopata, ela é única. Depois, como é que é o sono dela, se ela sonha, se ela não sonha, que sonhos que ela costuma ter, até que a gente chega, então, nos sintomas mentais, que são muito importantes, que a gente vai individualizar essa pessoa conforme o seu temperamento. Então, os remédios, geralmente, eles têm um padrão de temperamento. A gente consegue, até a gente fala, a gente coloca o paciente dentro do remédio, né? Então, a gente acha um remédio que tem aquele perfil, que tem aquele retrato daquele paciente. Esse é chamado remédio de fundo, que é o que trata geralmente as doenças crônicas. Perfeito. Eu imagino que essa anamnese deva demorar um tempinho, né? Demora. Eu tenho uma prática muito boa, a minha anamnese demora em média meia hora. Mas eu tenho pacientes que ficam 1h30 lá comigo. Porque depende muito do paciente, como eu disse. Tem pacientes que são mais prolixos, tem pacientes que têm mais queixas, tem pacientes que são eles falam pouco, então você não consegue tirar muita coisa deles. Muitas vezes, numa segunda consulta, que você vai conseguir tirar esse sintoma desse paciente mais quieto, mais calado, mais fechado, né? Mas, em geral, a minha anamnese dura meia hora. Depois, é claro, a gente tem que fazer um exame físico, é muito importante. E depois, então, de feita essa anamnese, o exame físico e tal, a gente então vai encontrar esse remédio. A doença aguda, ela é diferente da doença crônica na anamnese. Porque uma criança que chega lá para mim, por exemplo, com uma febre de 39 graus com uma amidalite, eu não vou demorar todo esse tempo para fazer essa anamnese. Em geral, essa criança que vai consultar comigo com essa amidalite, ela já é uma paciente, já tem a sua ficha lá, então já tem a anamnese anterior dela. Se, por eventualidade, ela foi lá pela primeira vez com essa amidalite, nessa ocasião eu vou tratar dessa amidalite dela. Porque ela está com febre, está com todo o desconforto de uma doença aguda, então a gente vai tratar isso como uma doença aguda, que também a homeopatia a gente procura individualizar ao máximo. Então, por exemplo, a amidalite dessa criança é diferente da amidalite do irmãozinho dela, se for aparecer com um quadro semelhante lá para mim. Porque eu vou individualizar como é que é a febre dele, como é que estão as placas da garganta, se tem um tipo de hálito, se não tem, que a gente aprende na homeopatia, a diferença é até odores. A gente aprende a cheirar o paciente, aprende a cheirar as secreções daquele paciente, tudo isso tem valor, porque é tudo muito individualizado. Então, numa doença aguda, a gente vai tratar isso de uma maneira mais prática, mais rápida, para poder atender aquele paciente naquela situação. Quando ele volta no retorno, já curado dessa eventualidade aguda, a gente vai ver, então, ou rever a sua história crônica para poder tratar a sua doença crônica, se houver. Hermes, a homeopatia utiliza exame de imagem para poder auxiliar no diagnóstico? Qualquer tipo de exame. A gente usa imagem, exames de sangue, todo tipo de coisa. O que for necessário, a gente pede. Não existe, nesse ponto não existe diferença nenhuma. E muitas vezes a imagem leva a gente a um diagnóstico, claro, é muito importante isso, né? Porque eu já tive casos lá em que eu fiz um diagnóstico de um câncer, eu fiz um diagnóstico de uma outra patologia, um cálculo renal, que seja, uma vesícula que está ali cheia de cálculo, precisando até de uma cirurgia. Isso tudo o médico não pode deixar de fazer, mesmo ele sendo homeopata. Quando eu dava aula lá no Instituto Lamasson, que eu dei aula há 25 anos, no curso de pós-graduação, falava, na primeira aula dos meus alunos, falava, vocês estão hoje entrando num curso de homeopatia, mas vocês não estão deixando de ser médicos. Perfeitamente. Isso é muito importante. Muito importante. E Hermes, quais são as principais patologias que você trata hoje no seu consultório? Eu trato de tudo lá, certo? Então, mas assim, o principal que procura o homeopata geralmente são crianças com várias patologias de criança. A minha especialidade anterior à homeopatia, eu sou pediatra, depois que eu fiz homeopatia. Eu exerci pediatria alopática durante 8 anos, depois que eu fiz o curso de pós-graduação de homeopatia. Então, eu tenho muitos pacientes que são muitas crianças, mas tenho adultos também. Então, as crianças, todas as patologias de criança, a gente trata, todo tipo. E as doenças alérgicas têm uma resposta muito boa. A homeopatia, porque a gente tem na homeopatia hoje, você perguntou sobre progressos, um dos progressos que a homeopatia fez hoje foi ter encontrado o que se chama de isoterapia, que é utilizar, por exemplo, a criança que tem alergia, por exemplo, à poeira domiciliar, a gente faz um remédio da poeira domiciliar para poder tratar aquela criança. Isso se chama isoterapia. E dá um resultado fantástico. Então, as alergias de maneira geral, como eu te falei há pouco, as enxaquecas, doenças ginecológicas, e, enfim, doenças reumáticas, enfim, todos os tipos de doenças a gente tem condição de tratar com homeopatia.
A homeopatia ainda hoje é limitada, talvez por falta de pesquisas mais aprofundadas. O câncer, a gente não tem respostas e bons resultados com homeopatia. E doenças tipo AIDS, esse tipo de coisa, porque eu acho que eles já têm seus protocolos de tratamento, que, claro, são muito eficazes e continuam sendo muito eficazes. Mas dentro da homeopatia, a gente tem condição de continuar pesquisando em cima disso, porque esse tipo de doença na homeopatia faz parte de um grupo de doenças chamadas incuráveis. E, por enquanto, a gente não tem acesso a isso. Como é que a homeopatia no tratamento da dor, Hermes? Dor. Então, dor, tudo em homeopatia é modalizado. Modalização significa você individualizar o sintoma. Então, se você me aparece lá com vou repetir o exemplo da dor de cabeça, uma enxaqueca. Eu vou ter que saber que hora que essa dor aparece, se ela aparece lentamente, se ela aparece rapidamente, que lado da cabeça que ela dói, que região da cabeça que ela dói, que sensação de dor que a pessoa tem, se é uma dor pulsátil, se é uma dor em constricção, se é uma dor em expansão. Eu tendo esses elementos em mãos, eu vou achar um remédio que vai cobrir todos esses sintomas, todas essas modalidades e acho um remédio para essa dor. Então não é fácil tratar dor com homeopatia, como não é fácil tratar tosse com homeopatia. Porque se você tem uma tosse, não existe um xaropinho para tosse homeopática. A tosse pode vir de N fatores, né? Tosse com catarro, tosse sem catarro, tosse com catarro branco, catarro amarelo, tosse seca. E horários de tosse, tem tosse que só dão de madrugada, tem tosse que dão só à tarde. Então, tudo isso na homeopatia é importante. Por isso que eu digo que a homeopatia é muito mais difícil que a alopatia. E eu no caso estou com 33 anos de experiência, a gente já tem uma condição de achar esses remédios com muita facilidade. Os médicos mais novos têm muita dificuldade, com certeza. Vou chamar o nosso próximo intervalo. Você que está nos acompanhando, não sai daí, a gente volta já. Nos dias atuais, é de suma importância ter um parceiro econômico para a nossa vida diária. Ter uma instituição financeira próxima de nós, que nos apoie, nos respeite e que tenha como meta nossa prosperidade. Esta é a premissa da Sicoob Cred Mogiana. Os associados da Cred Mogiana contam com a qualidade e agilidade no atendimento especializado de inúmeros empreendimentos como conta corrente, conta bancária, aplicações, captação financeira, além de outros serviços. E mais, a Cred Mogiana, dentre seus vários diferenciais, oferece baixas taxas de juros em relação às outras instituições financeiras. Uma história de responsabilidade e credibilidade, edificada nos últimos 25 anos. Chegou o SOS Me, uma solução simples para quem está na melhor idade, mas prefere continuar a viver em casa com liberdade e independência. Através de um simples toque, você aciona a central de atendimento, que imediatamente notifica pessoas pré-selecionadas a responder à emergência. SOS Me, ligue 0800 943 3112 ou acesse o site. Você tem dor nas costas? No quadril? Ou nos joelhos? No ITC Vertebral e no Instituto Trata, personalizamos o tratamento para as dores de cada paciente, oferecendo o que há de melhor na fisioterapia praticada nos principais centros de reabilitação do mundo, trazendo inovação, alta tecnologia, eficiência, menos dor e mais movimento com qualidade de vida. Agende uma consulta. Estamos de volta com o Dr. Hermes para mais um bloco deste programa. Hermes, vamos falar um pouquinho sobre os mitos da homeopatia. Vamos falar dos 3 principais. Quais são eles? Tá. A homeopatia ela é cercada de muitos mitos, porque existem sempre muitas linhas contrárias à homeopatia, muita gente que vai contra tudo, mas eu sempre digo, quem vai contra é porque não conhece. Porque quando a gente passa a conhecer, realmente não dá para a gente continuar lutando contra uma coisa assim. Então, o principal mito que a gente ouve, que eu ouço muito no consultório, é que a homeopatia tem efeito placebo. O que é efeito placebo?
Efeito placebo é quando você toma um remédio ou toma uma substância, por exemplo, um comprimido de açúcar e acha que o comprimido vai fazer efeito, ele faz efeito. Esse é chamado de efeito placebo. Então, já existiram até reportagens que no Fantástico, você deve lembrar disso, que chegaram a contratar um mágico na Inglaterra que fez uma pesquisa, e isso foi tudo fraude aquilo lá, não existiu aquilo, porque a homeopatia sempre foi cercada de pessoas que quiseram derrubá-la por causa do sucesso que ela sempre fez, né? E esse mito, então, que ela tem efeito placebo, sempre foi discutido. E não é possível a homeopatia ter efeito placebo. Sabe por quê? Por exemplo, se eu dou para você um medicamento para sua dor de garganta, qualquer, vou te dar mercúrio solúbil para sua dor de garganta, que é um remédio bem comum. E se a sua dor de garganta não for de mercúrio solúbil, você não vai sarar, certo? Então, se fosse efeito placebo, você sararia com mercúrio solúbil, com qualquer água, substância, com qualquer outra coisa. Então, se eu te der um mercúrio solúvel para uma amidalite que seja de mercúrios corrosivos, você não vai sarar. Então, essa é a principal prova que a homeopatia não é placebo. Outra prova que a homeopatia não é placebo é que a gente utiliza a homeopatia em recém-nascidos. Então, como é que eu vou influir no emocional daquele bebezinho para tratar a cólica dele, que é muito comum a gente tratar a cólica com verdade, homeopatia. né? Tem muita cólica. Tem muita cólica e não vai... Refluxo. Ele não vai precisar de acreditar na bolinha para poder sarar da cólica do refluxo dele. E as plantas que a gente já tem tratado com homeopatia e os animais. Eu tive uma cachorrinha que ela se tratou com homeopatia sempre e viveu 18 anos. Que espetáculo. Né? Então, o cachorrinho, cavalos hoje, todo tipo de animal. Então, é impossível que seja efeito placebo. Mas sempre houve... Feito real. Sempre houve uma campanha mundial contra a homeopatia e tal. Por quê? Porque ela é uma ameaça às multinacionais de medicamentos. Certo? Hoje a gente está... Eu, particularmente, no meu consultório, eu recebo até propagandistas de medicamentos, porque a gente trabalha em conjunto, a gente não está trabalhando contra ninguém. Sim. Né? E eu tenho hoje um bom relacionamento com as empresas farmacêuticas, porque o homeopata não deixa de ser médico, como eu falei. Então, existem situações que eu vou lançar a mão da alopatia também, porque eu não esqueci da medicina que eu aprendi. Sim, com certeza. Né? Então, tem situações que o paciente, aí seria motivo de outras entrevistas, porque tem situações que o paciente não responde bem. E aí, nisso, o médico tem que saber que hora que ele tem que entrar com outra coisa. Em geral, a gente consegue resolver 90% dos problemas, mas existe alguma coisinha que a gente talvez não consiga. Tá? Então, o primeiro mito é o mito do placebo. O segundo mito seria que a homeopatia demora para fazer efeito. Muita mãe chega lá na primeira consulta e fala: doutor, eu gosto muito de homeopatia, mas a homeopatia demora para fazer efeito, eu sou muito nervosa, eu sou muito preocupada com febre. E se eu falo: olha, então você chegou no lugar certo, porque uma febre com homeopatia ela se cura antes do que com antibiótico. Então, se você, que eu falei, tudo tem que dar o remédio certo. Se você deu o remédio certo para uma amidalite com 39,5 de febre, no dia seguinte essa criança está sem febre. Com antibiótico vai demorar 3 dias, certo? Então, é outro mito que a homeopatia demora para fazer efeito. Como a homeopatia trata muita doença crônica, por exemplo, se você tiver uma úlcera de duodeno aí, que faz 30 anos que você tem ela, você vai lá me procurar para consultar, não vai ser numa primeira semana que você vai sarar dessa úlcera. Claro você que não, trouxe há 30 impossível anos aqui, isso. né? Mas você vai sarar com certeza, pelo menos em 30, 40 dias. Né? Mas é uma doença crônica, como eu dei o exemplo da úlcera, mas tem outras doenças crônicas também que se beneficiam com a homeopatia. Então, essa coisa de demora para fazer efeito é mito também. E outra coisa, se a homeopatia, o remédio homeopático começou a demorar para fazer efeito, ele está errado. Aí o médico tem que trocar. Tem que rever o remédio. Tem que rever a história e tem que trocar aquele remédio. Perfeito. Tá E o terceiro mito? O terceiro mito seria se a homeopatia tem alguma relação com religião. Isso foi uma coisa que aconteceu já nos primórdios da homeopatia. Esse aqui eu também não dá tempo de eu me alongar muito, mas houve desde a época do Hahnemann, quando Paracelso começou a associar a homeopatia a misticismo. E o próprio Hahnemann condenou muito isso na época. Lá na França começou um outro médico a associar a homeopatia também com práticas esotéricas, esse tipo de coisa, que também não tem nada a ver. E isso foi para alguns lugares como verdade. Então, quando foi para os Estados Unidos, lá o médico que levou a homeopatia para os Estados Unidos foi um grande médico chamado Kent, e foi um grande autor homeopático, ele tem livros excelentes, escritos, tudo, mas só que ele cometeu um erro de associar a homeopatia ao iluminismo e ao esoterismo. Então, nos Estados Unidos, infelizmente, a homeopatia não pode ser praticada por médicos, por causa disso, por causa do erro que o Kent fez, que foi um grande médico, um grande filósofo, foi tudo, mas só que ele não devia ter associado com nenhum tipo de religião. E aqui no Brasil,
Já houve muitas pessoas que associaram a homeopatia à religião, e os espíritos gostam muito de homeopatia. Então, por eles gostarem muito, eles fazem muitas receitas homeopáticas nos centros espíritas e tudo mais, mas não tem nada a ver. Eu sou católico, eu não tenho nenhum tipo de restrição contra espírita, não tem problema nenhum, mas também não vejo nenhuma associação da homeopatia com o espiritismo. E muitas vezes eu já tive pacientes evangélicos que ficaram com medo de tratar com homeopatia, pensando que a homeopatia tinha alguma coisa a ver com o espiritismo. Então a gente tem que, até nisso, a gente tem que doutrinar o paciente, falar, olha, aqui você está num médico, você não está numa igreja, você não está num centro espírita, você não está em lugar nenhum. Aqui, quem está cuidando de você aqui é um médico. Então não tem nada a ver com qualquer religião. Que bacana, é muito bacana a gente quebrar mitos, né? O programa, ele tem esse intuito também. Saúde na TV, todos que passaram por aqui, vem quebrando mitos, eu acho isso muito importante. É importante, eu também informar a nossa população de algo verdadeiramente científico, né, doutor? Isso. Doutor, para a gente finalizar o nosso programa, né? Orientar as coisas para o nosso público. Quais seriam essas orientações? Então, se você for procurar a homeopatia como um tratamento, procure um médico. Porque hoje tem muita gente muito leigo que tem feito curso de homeopatia, existem cursos para leigos, infelizmente. E lembre-se que a sua saúde é uma coisa muito importante e não deve ser colocada na mão de qualquer pessoa. Então, existem médicos que foram habilitados com homeopatia que podem tratar de você. O leigo, infelizmente, por mais que ele conheça da teoria homeopática, ele não vai ter condição de te tratar como um paciente. Tá? Então, acho que é muito importante isso. Doutor, eu queria te agradecer mais uma vez. Sua entrevista foi brilhante. Muito obrigado pela presença no nosso programa. Eu que te agradeço. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Eu queria agradecer a você que esteve presente durante toda a entrevista. Antes da gente terminar, eu vou deixar um convite para que vocês possam participar da terceira caminhada e corrida contra a obesidade que vai acontecer no dia 23 de setembro aqui em Franca. Não deixe de nos acompanhar na TV Franca, canal 23 da NET e também no Facebook Saúde na TV Franca. Até o próximo programa.